todos e todas. Um pouquinho mais alto, por favor, que eu não escutei. Agora, boa tarde a todos. Bom, bem-vindos ao Projeto Newton, bem-vindos à Universidade Federal do Pará. Aqui, por uns bons tempos, essa universidade vai ser a casa de vocês. E nesse primeiro projeto, nesse primeiro semestre, o Projeto Newton também vai ser um pouco da casa de vocês. Então, a ideia aqui, nessa primeira aula de vocês, é que a gente possa fazer uma acolhida, né, para que vocês não entrem direto na aula. E, antes de mais nada, eu vou me apresentar, que eu esqueci. Eu sou a professora Mariane, eu trabalho no NITAI, Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão, a Ensino e Aprendizagem, que é uma unidade aqui da Universidade Federal do Pará, que é responsável pelo desenvolvimento do Projeto Newton. Tá? Então, eu trabalho lá, eu trabalho desde a concepção do projeto, e, como eu falei anteriormente, a ideia é que a gente possa fazer um acolhimento de vocês aqui, que eu explique um pouco, brevemente, o que é o projeto para vocês. Depois, nós vamos ter uma aula com a professora Adriana Tonini, que veio do CNPq para ministrar uma palestra para vocês, e a gente vai falar também um pouco com os professores de vocês. Tá? Então, eu queria, primeiramente, agradecer que vocês estejam aqui nessa primeira aula. Eu queria convidar os professores para vir aqui dar umas breves palavras. Então, nós temos aqui o professor Tiago, que é o professor do turno da manhã. Nós temos o professor Marcel, que vai ser o professor agora do turno da tarde. Embora eles estejam de turnos diferentes, vocês vão poder perceber que eles estão trabalhando numa mesma perspectiva, eles trabalham de forma integrada. Então, se algum dia algum de vocês quiser passear pela turma da manhã, vocês também têm toda essa oportunidade de estar na turma do professor Tiago, e vocês também vão poder ver as aulas dos dois no repositório, que é como eu vou explicar mais tarde. Tudo bem? Olá, pessoal, boa tarde. O meu nome é Marcel e eu sou o ministrante de Cálculo 1 do período da tarde, que é neste horário aqui de agora, de segunda e quarta-feira. E a gente segue o mesmo cronograma, eu e o Tiago, né? Apesar das aulas serem um pouco diferentes, os assuntos vão ser sempre os mesmos. A gente mantém esse cuidado de manter a sincronia. E eu desejo boas-vindas a todos e todas. Esse primeiro momento é só um alô mesmo, só para mostrar minha cara aqui, a gente vai se conhecer direito durante o semestre, tá certo? E para mim é um grande prazer trabalhar com o Projeto Newton, um projeto tão especial. Vocês vão perceber nessa aula inaugural o quanto ele é valorizado, né, pela equipe toda. E para mim é uma honra estar aqui trabalhando com vocês, tá certo? Eu desejo um bom semestre a todos, e é isso aí, a gente se vê já na quarta-feira. E, aliás, aproveitando, vocês vão ver aqui, a professora Marina vai falar um pouco sobre isso. Um dos objetivos do Projeto Newton é fazer com que os seus alunos e alunas sejam autônomos, criem autonomia de estudo. E parte dessa metodologia pressupõe que vocês estudem os assuntos da aula antes da aula, tá certo? Então, eu já vou avisando para vocês que assim que vocês puderem acessar o Moodle e os materiais, já comecem a ler, para quarta-feira mesmo, tá bom, gente? É isso aí, então até logo. Vou passar aqui para o Tiago. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o professor Tiago, a professora Marinha já falou, sou da turma da manhã, né, mas eu e o professor Marcelo, a gente vai estar sempre trabalhando em conjunto. Vocês são muito bem-vindos em qualquer turno, tá? Vocês podem contar com a gente, não só os professores que vocês estão vendo agora, mas toda a equipe do Projeto Newton. A gente quer acolher vocês, a gente quer que vocês se sintam bem à vontade mesmo para perguntar, para nos buscar, para correr atrás, para se aperfeiçoar cada dia mais. Desejo também muito sucesso para vocês nesse semestre, e eu espero mesmo daqui a alguns anos, né, todo mundo formado aqui já, e contar as boas experiências que vocês tiverem aqui no Projeto Newton. Obrigado desde já, pessoal. Obrigada, professores. Eu queria registrar agora a presença da professora Maria Taíde Malcher, que é a coordenadora do projeto. Professora, só dá um alôzinho a todos. Obrigada, professora. Né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, a ideia hoje é que a gente faça uma acolhida para vocês, antes da gente começar os conteúdos de cálculo propriamente dito, né? E eu vou explicar um pouco de como o projeto vai funcionar, como é que vocês vão estar dentro do projeto daqui até o final do semestre. Tudo bem? O Projeto Newton, ele inicia suas atividades no ano de 2013. Então, a reitoria, né, preocupada
como é que andava o ensino de cálculo dentro da instituição, preocupada com os índices de repetência, de evasão, de desmotivação dos alunos, resolveu, então, que ela deveria fazer alguma coisa, né, deveria mudar um pouco a forma como estava sendo feito o ensino de cálculo na instituição, e resolveu que ela ia, junto com uma equipe de professores, junto com a equipe que coordena hoje o Projeto Newton, resolvemos, então, fazer algo diferente. Foi daí que nasceu o projeto, com toda essa estrutura que vocês vão ver aqui, né? Como estudar cálculo de uma forma diferente. Como fazer com que os alunos possam se tornar mais autônomos, como fazer com que os alunos criem uma rotina de estudos que sirva não só para cálculo, mas para a vida universitária de uma maneira geral. Como fazer com que os alunos potencializem os seus momentos de estudo. Então, essa foi a necessidade, foi a ideia do Projeto Newton, né? Os alunos, quando eles chegam aqui, né, são alunos que já chegam com tecnologia, com iPhones, com tablets, com internet. Como que a gente faz para agregar tudo isso numa estrutura que possa facilitar o ensino de cálculo para os alunos? Bom, desde a sua criação, só para vocês terem uma ideia, já passaram mais de 9.500 alunos no Projeto Newton. Então, de 2013 para cá, o projeto começou com uma turma de cálculo 1, depois passou para mais uma turma de cálculo 1. Hoje nós temos 2 turmas de cálculo 1 e 2 turmas de cálculo 2. E isso vocês podem perceber, então, pela turma da manhã, ela é sempre um pouco maior, quantidade de pessoas que já passaram por aqui. No início, ele atendia apenas as engenharias. Hoje nós temos outras unidades acadêmicas, também outras faculdades que também estão participando do Projeto Newton. Então, a motivação, como eu falei, do projeto era buscar alternativas para a gente melhorar o ensino de cálculo, né? E aí, pensando nisso, pensando no comprometimento que a instituição tem, né, com o seu alunado e melhorar a proposta de ensino do seu alunado, ela criou, né, fomentou como é que ela poderia agregar tecnologias de informação e comunicação, agregar momentos de aula expositiva, agregar várias oportunidades, várias formas que o aluno tem de aprender e de estudar. E aí, com tudo isso, ela integrou diferentes competências para a gente poder potencializar isso. Vocês vão ver aqui um professor ministrando a disciplina, mas, por trás desse professor, a gente tem uma equipe de pessoas trabalhando no projeto. E é uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos pessoas da área da matemática, nós temos pessoas da área da comunicação, nós temos pessoas da área da computação, nós temos técnicos, nós temos uma equipe de pessoas que vão estar com vocês, não só no momento da aula expositiva, mas vão estar com vocês nas redes sociais, vão estar com vocês nos plantões de monitoria. Então, vocês vão ver que vocês estão assessorados praticamente 24 horas por dia, se vocês assim quiserem aproveitar. Tudo isso para quê? Para que vocês possam ser mais autônomos, para que vocês possam criar uma rotina de estudos, para que a gente possa potencializar, como eu já falei, o ensino e aprendizagem de cálculo. Bom, então, ainda falando um pouco do compromisso da instituição, vocês podem perceber que vocês estão aqui num local diferenciado, né? Um auditório, com pessoas filmando, com um ar-condicionado, um local diferenciado da instituição, não é? As salas de aula que vocês provavelmente vão ter nos pavilhões. Isso tudo daqui, gente, foi montado pensando em vocês. Isso tudo aqui é dinheiro público, isso aqui é compromisso institucional. Então, a gente realmente, a universidade, ela tem um compromisso com vocês. Aproveitem esse compromisso e tenham um compromisso com o estudo de vocês também, para fazer valer a pena tudo que foi montado aqui pensando em vocês, ok? Como é que funciona esse ambiente integrado de estudos? Bom, nós temos aqui esse espaço, né, que é o auditório, onde vocês vão ter aula toda segunda e quarta com o professor Marcel. Então, nós temos esse auditório aqui e temos 2 salas de aula que ficam aqui do lado, né, no mesmo andar, onde, se vocês quiserem, também podem assistir a aula lá. A aula que a gente tem aqui, ela é editada, ela é gravada, vocês estão vendo que ela está sendo filmada, ela é transmitida ao vivo, então, pela internet, quem por algum motivo não puder participar da aula presencialmente, pode assistir ela pela internet.
E ela depois ela é editada e gravada e postada no repositório para que vocês possam assisti-la quantas vezes vocês quiserem. O que a gente recomenda? A gente recomenda que vocês assistam a aula aqui e também, se quiserem, assistir a aula na sala do lado, para vocês verem como funciona esse processo de integração entre as salas. Tá? Por isso que, por ela ser gravada e transmitida e postada, é que vocês receberam um termo de sessão de imagens, que a gente gostaria que vocês preenchessem e entregassem ao final da aula. Tá certo? Que é para a gente possa se reservar a imagem de vocês e ter tudo certinho. Tudo bem, gente? Ok? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui do lado também, né, saindo da sala, do auditório, vocês têm um cantinho para compartilhamento de dúvida. Então, ficou com alguma outra dúvida, vocês podem aqui e, de repente, tirar uma dúvida com o professor ou com o monitor que esteja aqui presente. Aqui é o auditório com a aula de cálculo 2, do professor Jerônimo. Essa daqui é uma aula acompanhada aqui pela sala do lado. Outra sala. Como eu falei, as aulas são transmitidas ao vivo, né? Tem um link próprio. Se vocês quiserem que os colegas de vocês participem, a gente tem gente que assiste da aula do Newton do Brasil e de fora do Brasil também. De todos os estados, a gente tem gente que assiste às aulas do Newton. Aqui é a aula do professor Tiago, transmitida ao vivo. Toda sexta-feira, nós temos também encontro de resolução de exercício com os monitores. Por favor, monitores, que estão de verde ali. Então, nós temos uma equipe de monitores que estão também disponíveis, estão aqui para ajudar vocês. Eles vão estar nos momentos da aula e eles vão estar também com vocês nos momentos de resolução de exercício toda sexta-feira. Então, nos dias de aula de segunda e quarta, o encontro aqui é todos os alunos de todas as faculdades juntos. Mas, nas sextas-feiras, em grupos menores, por faculdade, vocês vão às salas indicadas pela faculdade de vocês e vocês vão ter aula de resolução de exercícios com os monitores. Qual é a ideia? A ideia é que, às sextas-feiras, vocês possam exercitar tudo aquilo que foi ministrado de conteúdo durante a semana. Então, são exercícios próprios que os monitores preparam, junto com a coordenação da monitoria, para que possa ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo. Ok? Alguma dúvida até agora? Posso passar? Então, está aqui uma aula de resolução de exercício à sexta-feira com o monitor. Eles estão sempre identificados com a blusa verde, escrito monitoria. Não tem como errar de encontrar um monitor, né, pelo projeto. Além das aulas às sextas-feiras, nós temos um plantão de dúvidas que funciona também aqui no prédio do PGI-TEC. Então, assim, gente, vocês estão estudando, surgiu alguma dúvida, não tem como compartilhar a dúvida com o colega do lado, vai no plantão de monitoria, tire sua dúvida com o monitor. O ideal é não acumulem dúvidas. Vocês têm todos os mecanismos, todos os recursos para não acumular dúvidas. Cálculo é um processo acumulativo. Se surgir dúvidas do início, lá na frente essas dúvidas vão voltar e vão poder atrapalhar o aprendizado de vocês. Então, à medida que as dúvidas forem surgindo, à medida que vocês estiverem tendo dificuldade, aproveitem os plantões de monitoria, aproveitem as aulas de resolução de exercício, aproveitem as redes sociais, façam grupos de estudos com os colegas, façam todos os tipos de mecanismos que vocês tenham, mas o ideal é exercitar sempre, criar uma rotina de estudos e não acumular dúvidas. Aqui, né, a sala de plantão. Temos também, né, funcionando junto com o ambiente integrado de estudos, uma sala de aula virtual na plataforma Moodle. Então, como é que funciona essa sala? Vocês, essa semana, ainda hoje ou amanhã, vocês vão receber uma mensagem por e-mail com orientações de como acessar a plataforma Moodle. Dentro da plataforma, dentro dessa sala virtual, o que vocês vão encontrar? Vocês vão ter todas as aulas gravadas dos professores. Então, o professor ministrou uma aula, né? De noite, essa aula vai estar postada no repositório e vai ter o link dela na sala da plataforma Moodle. Tanto a aula da manhã quanto a aula da tarde. Então, se vocês quiserem assistir a aula do professor, por exemplo, Tiago, da manhã, ela vai estar disponível no mesmo espaço. Então, não tem uma sala para tarde e uma sala para manhã. É uma sala para todos os alunos de cálculo 1.
Vocês têm também notas de aula. Os professores, eles colocam notas de aula que ajudam vocês a acompanhar as aulas expositivas. Então, é muito importante que vocês possam também ter acesso às notas de aula para acompanhar o momento que a aula do professor está acontecendo. Nós temos listas de exercício. Então, uma coisa interessante do projeto é que toda semana vocês vão receber uma lista de exercícios. Essa lista de exercício ela é aberta sexta-feira, 6h30, e ela encerra às quintas-feiras, 23h55. Não é 56, nem 57, nem 58, é 55. Tá? E essa lista, qual é o objetivo dessa lista? Mais do que o ponto que vocês vão receber pela lista, é vocês exercitarem cálculo. Agora, a quantidade de exercícios, que são 5, talvez não seja suficiente para exercitar, mas o ideal é que vocês façam esses 5 exercícios e muito mais. Né? Então, sempre, toda semana, vocês vão receber uma lista de exercícios, à sexta-feira, e ela vai encerrar às quinta-feira. E você vai encontrar essa lista na plataforma Moodle, tá certo? Além disso, nós temos um conjunto de materiais complementares para auxiliar nos estudos de vocês. O que vocês vão ter aqui? Vocês têm umas simulações em GeoGebra, para vocês poderem treinar ou visualizar algumas funções, procedimentos que os professores estão falando em sala. E vocês vão ter também um caderno de exercícios. Então, durante esses anos em que o projeto está ocorrendo, uma equipe de professores criou 3 cadernos de exercícios, baseado nessas listas de exercícios que vocês recebem toda semana. Eles criaram os cadernos de exercícios. Lá vocês têm o exercício, tem a explicação de como o exercício pode ser solucionado. Então, é muito importante, foi feito a partir dos exercícios que foram ministrados aqui dentro da disciplina. Certo? Então, tem um conjunto de 3 cadernos de exercício para vocês que podem usar também de material complementar. Além disso, o projeto conta com um acervo, né? Vocês viram, desde 2013, que nós temos aulas gravadas. Então, nós temos aulas gravadas de todos os semestres do Projeto Newton, de todos os professores de Cálculo 1 e de Cálculo 2. Então, é muito interessante que, se vocês quiserem, talvez, antecipar as aulas dos professores, ainda que não sejam os mesmos professores de vocês, olhem no acervo, verifiquem as aulas, né, estudem com antecedência, para que o momento da aula expositiva seja um momento de potencialização do aprendizado de vocês. Então, vocês têm um conjunto de acervos, vocês têm de Cálculo 1 e também de Cálculo 2, para quem quiser acessar, claro. Vocês podem tirar dúvidas, vocês têm também orientações de estudos, vocês têm o cronograma da disciplina. Então, se vocês acessarem a plataforma, vocês já vão saber tudo o que vai ocorrer daqui até o final do semestre, quais são os dias de prova, tudo direitinho. Não tem como dizer, eu não sei quando é que é o dia da prova. Não, a prova já está marcada desde hoje. Ela já está lá, você já pode acessar o cronograma assim que vocês receberem a senha, que vai ser entre hoje e amanhã. Está aqui um exemplo de aula gravada de Cálculo 2, que vocês podem acessar. E, como eu coloquei também, essas aulas, vocês têm um link na plataforma Moodle, mas elas estão, de fato, né, postadas no repositório que a gente tem aqui, que se chama da UFPA Multimídia. Então, esse repositório é um repositório institucional, que foi feito por uma equipe do Unitai, mas ele é da instituição, e ele não tem só os materiais do Projeto Newton, ele tem também materiais de outras disciplinas e de outras naturezas, que a gente recomenda que vocês passeiem pelo repositório também e vejam quanta riqueza de materiais vocês podem ter para estudar. Está aqui o endereço, www.multimedia.ufpa.br. Tá? Perfil do Facebook. Gente, está todo mundo muito quieto. Eu queria um voluntário. Alguém quer se voluntariar para vir aqui na frente? Posso voluntariar alguém? Venha cá, por favor. Aqui no microfone. Então,
Só explicar para vocês, quando no momento da aula, toda vez que alguém quiser interagir com o professor, fazer uma pergunta, por ser gravada, vem aqui ao microfone e faz a sua pergunta. Tá? Então, ele vai simular uma pergunta aqui no projeto. Mas agora, nesse momento, ele vai falar o nome dele, o curso, e, por favor, uma palavra, uma expectativa, uma pergunta, o que você quiser que vier na sua mente. Bora lá. Meu nome é Gabriel. Eu estou no Gabriel São dos Santos. Eu estou no curso de Engenharia Mecânica. E o que eu espero do curso? Eu espero do curso é alguma pergunta, né? O que eu espero do curso é que ele venha me agregar muito e que eu aprenda muitas coisas aqui. Muito bem, uma salva de palmas para o colega. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Diga. Eu participei do PCNA, mas tudo aquilo que foi ministrado é o suficiente para assistir às aulas de cálculo? Agora você me pegou. Então, a professora vai poder falar um pouco mais sobre a questão do ensino da formação de cálculo daqui a pouco. Né? Acho que ela vai poder responder. A professora que vai vir depois, eu vou falar já. Mas fica aqui, calma. O PCNA, ele tem a função, né, de tentar criar um nivelamento, né, tentar trazer um pouco das deficiências que as pessoas veem do ensino, né, do ensino básico para a universidade. Então, ela tenta de minimizar um pouco dessas dificuldades. Não sei se são suficientes, para te falar a verdade, mas elas são um caminho, né, e que exigem do aluno realmente muito esforço. O ideal seria que o ensino básico fosse um pouco melhor, para que você já viesse mais pronto para o ensino superior. Mas, como isso não acontece e a universidade, preocupada com a forma como os alunos estão entrando, ela criou o programa de nivelamento, que é o PCNA, para tentar minimizar. Né? Talvez não seja suficiente, mas os professores, nos primeiros dias de disciplina, eles tentam trazer também um pouquinho do conteúdo e começar a trabalhar esse conteúdo para, de alguma forma, introduzindo vocês ao que vem depois. Tá ok? Pode sentar. Mais alguém? Alguém? Posso voluntariar mais alguém? Alguém de cá? Ixi, é assim que vai ser durante as aulas? Vergonha de ver o microfone? Bom, eu vou considerar que esse é o primeiro dia, que depois vocês vão perder a vergonha de ver o microfone. Tá? Por que é importante ver o microfone, gente? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Né? Então, é muito importante a gente compartilhar as dúvidas e não ter vergonha, porque a dúvida é sua. Né? Ora, se ninguém tirar minha dúvida, como é que eu vou aprender? Então, venha ao microfone, faça a sua pergunta, porque não tem certo e errado, tem a dúvida das pessoas que precisa ser respondida. Tudo bem? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, se posicione, que o monitor ajuda, se for o caso, ele direciona vocês aos microfones aqui ou nas salas que estão aqui do lado. Então, vamos continuar. Além, né, então, olha lá, nós falamos aqui das aulas expositivas segunda e quarta, das aulas de resolução de exercícios às sextas-feiras, nós falamos aqui da sala de aula no Moodle, plantão de monitoria, resolução, tudo isso, e, além, nós temos também página no Facebook e um grupo no Facebook. Outra maneira da gente se comunicar com vocês, de interagir com vocês e de trocar experiências com vocês e entre vocês são uma página no Facebook, que você já deve estar todos num grupo, acredito eu. Essa é uma postagem que foi feita, falando, para responder um pouco da pergunta do colega, nós temos um curso de pré-cálculo com 4 aulas que ajuda vocês também. Tá? Está no acervo, está na página de acervo do Projeto Newton. Tem 4 aulas de pré-cálculo para ajudar vocês com o cálculo do projeto. Recomendo que todos entrem e assistam. Essas que estão aqui, as 4 aulas. Também os professores lançam questões de desafio no Facebook para movimentar os alunos. Nós temos também postagens diferenciadas que falam não só sobre questões de cálculo, mas também questões diversificadas das engenharias e afins. E nós temos todo esse ambiente pensando em vocês, e para vocês e por vocês. Né? De nada adianta a gente ter tudo isso se vocês, né, não se propuserem a abrir a cabeça, interagir conosco, em participar das aulas, em não ter dúvidas e trabalhar ativamente, né, em construir, fazer as listas, exercitar
E, por favor, gente, não acumulem dúvidas e exercitação. Só escutar o professor e achar que isso é suficiente, isso não é suficiente. Cálculo é exercitação. Cálculo é ir no plantão, é conversar com o colega, é interagir com os colegas para você tirar dúvidas e cada vez vocês praticarem, não deixarem de praticar nunca. Alguém tem alguma dúvida sobre o projeto? Gostaria de vir aqui e perguntar? Autonomia, muito obrigada. Não. Dando continuidade agora a esse momento, né, especial que o projeto reservou para vocês de acolhimento, nós temos o prazer de convidar a professora Adriana Tonini, né, para ministrar uma palestra chamada Aula Inaugural com o título Formação do Engenheiro Contemporâneo e as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais. A professora doutora Ana Tonini é diretora de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e docente da Universidade Federal de Ouro Preto. A professora Adriana possui doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, mestrado em Tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e ela é graduada em Engenharia Civil pela UFMG. Tem experiência em ensino, pesquisa, extensão e gestão, atuando principalmente nas seguintes áreas: formação profissional e tecnológica, formação de professores, educação e engenharia, mulheres na ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem o prazer de receber a professora Adriana, que vai falar agora sobre a aula inaugural dela, de novo, formação do engenheiro contemporâneo e as novas diretrizes curriculares nacionais. Muito obrigada desde já, professora. Tenha uma boa apresentação. Obrigada, Mariane, pela apresentação. Boa tarde a todos. Hoje eu estou o dia todo na universidade, já dei essa palestra de manhã para os colegas de vocês, do turno da manhã. E, para mim, é sempre gratificante estar falando para os engenheiros, porque, como eu sou engenheira, então eu sei o que eu posso falar e o que eu posso ajudá-los a construir a carreira de vocês. Porque vocês estão no primeiro período e é o momento de vocês conhecerem o que é fazer engenharia. O que é ser engenheiro, o que o mundo do trabalho, o mercado de trabalho, demanda de vocês para a formação. Então, eu vou tentar apresentar um pouco disso aqui hoje, na minha apresentação, mas eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória, porque, apesar que eu formei em engenharia, eu fiz doutorado em educação, por isso eu trabalho com pesquisa na educação e engenharia, que é justamente que currículo que a gente monta para um curso de engenharia, que professores que a gente capacita para os cursos de engenharia, que conteúdos se espera estar nesses currículos para formar um profissional que atenda realmente a sociedade. Então, são N variáveis que a gente tem que pensar para a formação em engenharia, e que não é simples. É uma formação complexa, mas eu acho que é uma das formações mais bonitas que a gente pode escolher. E vou explicar por quê. Quando você forma engenharia, você não tem que pensar que você, eu fiz engenharia civil, vou estar numa construtora. Fiz uma engenharia mecânica, vou estar numa empresa que mexe com equipamentos mecânicos. Fiz engenharia elétrica, vou estar numa hidrelétrica, numa concessionária de energia elétrica. Não. Vocês podem estar onde vocês quiserem estar. Eu quero ir para o mercado financeiro. Está lotado de engenheiro no mercado financeiro. Eu quero trabalhar com processos, com a parte de logística, dentro de um hospital. Tem também. O engenheiro está lá. Os equipamentos que são usados na cardiologia, por exemplo, são todos eletrônicos. Quem desenvolve? Engenheiro. Quem tem que tomar conta? São engenheiros. Eu quero trabalhar com logística de estoques, por exemplo, da engenharia de produção. Supermercados, as grandes hipermercados, aquelas redes grandes, você pode estar lá. Então, é um leque que a engenharia permite de formação, que eu falo que é uma das formações mais completas e complexas. Porque você só não vai atuar naquela carteirinha que você vai receber do CREA. Pelo contrário, você tem N lugares e tem muitos lugares que eles preferem engenheiro, inclusive para gestão. Os cargos de gestão nas instituições públicas, já foi feita uma pesquisa, 80% é ocupado por engenheiros concursados, em vários órgãos, que não é órgãos de engenharia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, esses órgãos todos que tem, vocês vão
encontrar engenheiros na gestão. O engenheiro ele é um excelente administrador. Por que isso? Porque ele tem uma formação aritmética, lógica aritmética, que permite ele transitar nisso aí. Ah, mas eu não tenho esse lado de gestão, de empreendedor. Vai ter, porque a nova formação do engenheiro ela exige isso. Ela exige que a gente forme um engenheiro para atender essa demanda do mercado. Nós não formamos mais um engenheiro com um currículo apenas tecnicista, um currículo que você tem os conteúdos da engenharia somente e pronto, você vai lá para o mercado e vai só exercer aquilo que a máquina faz, que tem tudo do seu currículo. Não, hoje você perpassa por várias, vamos dizer, com várias disciplinas desse currículo, que te permite ser um empreendedor, que te permite ser um gestor, mas te permite também ter uma sólida formação tecnicista. Eu vou falar um pouco, então, sobre isso, sobre como é que o mundo está demandando essa formação em engenharia. Mas, antes disso, eu gosto de um papinho com vocês e falar que vocês estão de parabéns por ter sido aprovados. Eu sei que engenharia é um curso difícil, então, quem realmente fala assim, eu quero fazer engenharia, é porque gosta de matemática, gosta de física, gosta de lógica, gosta de computação, tem curiosidade. Não é qualquer um que chega e fala, eu vou fazer engenharia. Infelizmente, porque o Brasil precisa formar muito mais engenheiro do que ele forma, que eu vou mostrar os números também. Então, obrigada por vocês terem escolhido a engenharia. Nós, como estudiosos da educação e engenharia, nos sentimos prestigiados de ter mais colegas, precisamos disso. E também por vocês estarem numa universidade federal, que eu também estudei federal minha vida inteira, desde curso técnico. É um privilégio, porque apenas 20% dos estudantes de graduação no Brasil estão nas federais. É muito pouco, né? 80% das formações do ensino superior são nas privadas. Então, quem chega aqui tem que sentir muito orgulho, tem que se sentir agradecido pela sociedade, porque é a sociedade que permite a gente estar aqui, porque a sociedade paga os impostos que permite a gente estudar a custo zero. E com uma estrutura fantástica, que nenhuma privada tem uma estrutura que uma universidade federal tem. Em termos de corpo docente, porque o professor ele é dedicação exclusiva, ou seja, ele pensa o dia inteiro no aluno, na pesquisa, no ensino, na extensão. Então, ele vive a universidade. Os laboratórios, que são extremamente pontas, os laboratórios federais do Brasil, eles são considerados os centros de pesquisa. Onde estão as pesquisas do Brasil? Nas universidades públicas. Não tem outro lugar. Algum ou outro instituto de pesquisa, muito poucos, mas a massa maior, crítica mesmo, são nas universidades federais. Então, realmente, é uma oportunidade ímpar você fazer um curso na universidade pública. Então, aproveitem. Aproveite cada momento, aproveite tudo que essa universidade oferece. É curso de extensão? Vai lá e faz. É um seminário? Vai e participa. É um evento científico? Participem de tudo, porque isso tudo vai para o currículo de vocês. Vocês acham que não faz diferença? Faz sim. Quando você sair, que você vai para o mercado de trabalho, você colocar tudo que você participou, seminário, congressos nacionais, internacionais, que a universidade tem, roda de conversa, isso tudo está no currículo. Isso depois vocês colocarem, já faz um diferencial no mercado de trabalho. Iniciação científica, eu vou falar um pouco, é super importante. Vou contar umas historinhas para vocês aí de iniciação científica, para motivá-los a fazer. Ou seja, não, estou falando demais. É tanta coisa que eu empolgo com a engenharia, porque é uma área muito bela. Né? Então, vamos à apresentação. Cadê o... Querem perguntar alguma coisa antes de eu começar? Vocês concordam com a minha fala? Beleza. Não quero ver ninguém saindo do curso, viu? Que a evasão em engenharia é muito alta, vocês vão ver os números. Vou contar com vocês daqui 5 anos formando, principalmente as meninas, que eu estou vendo até bastante, porque poucas mulheres na engenharia, que é uma luta muito grande, que depende de nós, mulheres, estarmos à frente dessa luta, de motivar outras meninas para fazer engenharia. Então, meninas, não desistam. Pega firme e propaga no bairro, todo lugar que você frequenta, vamos fazer engenharia. Então, tem que motivar, tudo perpassa pela motivação. Então, meu apelo é, não saiam do curso, não deixem essa formação, essa oportunidade que você conquistou, essa vaga aqui, com tantos que querem, no Brasil todo, ter uma vaga na universidade pública. Ok? Combinando, então, né? Ninguém vai desistir, tá certo?
Então, tá bom. Agora, quando eu mostrar, vocês vão ficar mais animados. Vamos lá. Isso aqui é para vocês refletirem mesmo. Olha essa frase. A competitividade em um país não começa nas indústrias ou nos laboratórios de engenharia. Ela começa na sala de aula. Então, a partir de hoje, vocês já estão sendo competitivos. Mas não é competir no colega, eu vou tirar melhor nota que ele. Não é esse tipo de competição. É a competição saudável, de aprendizagem, de troca de conhecimento. Então, é a competição que vocês estão aqui aprendendo, um competindo com o outro, no sentido de agregar, de ter uma visão crítica, de várias coisas que vocês vão perpassando na formação, que vai permitir essa competitividade para o mercado de trabalho. Eu trago um pouquinho do histórico das escolas de engenharia que foram montadas no Brasil, que acho que é importante a gente, como engenheiro, saber quando se deu a primeira escola de engenharia no Brasil, que foi em 1792, no Rio de Janeiro, com a Real Academia de Artilharia, Fortificações e Desenho. E a segunda foi na minha instituição, olha lá, 1874, em Ouro Preto, a Escola de Minas, que foi fundada por um francês, Gorsex, que montou a Escola de Minas. Lá não chama Escola de Engenharia, chama Escola de Minas, e que é conhecida internacionalmente. Fora do Brasil, se você fala Escola de Minas, já cita a UFOP. Depois, em terceiro lugar, veio a USP, em São Paulo, aí veio a de Recife. Então, vocês podem dar uma olhada, não precisa eu ler, só de vocês olharem ali. Mas o que eu quero mostrar aqui, mais importante, a de vocês. Ela está em 14º lugar, quando ela foi criada, em 1931, a Escola de Engenharia do Pará. Vocês sabiam disso? Não, né? Mas estão aqui para aprender. Não tem que saber mesmo, não. Agora que vocês vão aprender, né? A gente está aqui para poder passar um pouquinho, que a gente já aprendeu. Bem, então a formação de engenharia, ela perpassa uma trajetória. Ela não começa hoje, ela começa lá na educação, no ensino fundamental. Querem ver? Ações. Primeira coisa que você tem que fazer para alguém despertar para fazer engenharia é despertar e incentivar vocações. E onde começa isso? No ensino fundamental, de 7 a 14 anos. Se ali você não definiu por engenharia, dificilmente no ensino médio você vai definir. Por exemplo, se eu pegar uma menina e falar assim, ela com terceiro ano de ensino médio, 17 anos. Por que você não faz o Enem para engenharia? Nossa, detesto matemática. Porque ela já desconstruiu, no ensino fundamental, o gostar dessas áreas. Porque, num certo momento da vida dela, ou dele, foi falado que a matemática é difícil. E não é difícil. É difícil, professor de matemática. Não é, é a ciência mais exata. Você está vendo o que acontece. 1 mais 1 é 2. Você põe lá, uma laranja mais uma laranja, são quantas? 2 laranjas. Não tem como você viajar e falar, pode ser 3. Não é 3, é 2. Então, é a área mais exata. Só que as pessoas passam para as crianças que a matemática é difícil. E isso atrapalha toda a vocação de um sujeito vir a fazer um curso de engenharia. Então, nunca façam isso. Sempre falo que matemática é uma área ótima, excelente, que você pode ver onde ela é aplicada. Você vai no supermercado, você aplica matemática. Então, em vários lugares da vida cotidiana. Então, não podemos destruir nas crianças o não gostar da matemática. Né? E se faz muito isso nas escolas de ensino infantil e fundamental. Do 14 aos 18 anos, então, nós temos o ensino médio, né, que aí vocês já estão mais maduros, para já começar a pensar, eu já quero fazer engenharia, eu tenho bastante afinidade com essas áreas duras de matemática, física, química. E aí sim acontece, então, a graduação, que ela vem de 18, normalmente entre 18 e 23 anos, é o período que você forma, então, na engenharia. E aí, daí é importante, nesse momento, uma graduação sólida. Isso perpassa por quê? Você montar um projeto de curso que realmente atenda às necessidades da nossa sociedade. Um projeto de engenharia que vai contemplar uma formação preocupada em fazer o que é o papel da engenharia. Qual que é o papel da engenharia? Alguém sabe me responder? Com 2 palavras você define. O que é engenharia? Pode falar, pode errar, não tem problema nenhum.
Fornecer soluções. Fornecer soluções. Concordam com ele? Vou florear um pouquinho essa fala sua, se me permite? Solucionar problemas. Concorda? Que é mais ou menos o que você falou. Você falou com outras palavras, mas a gente usa o termo solucionar problemas. É isso que o engenheiro faz. O tempo inteiro ele soluciona problemas. Parabéns, tá? Hoje de manhã ninguém respondeu, à tarde respondeu, tá vendo? Então, a nossa função como engenheiro é solucionar problemas. Ah, tem problema de luz? Quem vai trabalhar com isso para melhorar a iluminação no ambiente? É o engenheiro. Ah, tem problema, isso aí não está mais funcionando, vamos criar uma nova tecnologia? Quem vai fazer? É o engenheiro. Esses aparelhos todos que eles estão usando para filmar, gravar, tudo, eles modernizam, eles não ficam só nisso aqui. Daqui 5 anos, isso aqui já está com outras tecnologias. Quem que desenvolve? É o engenheiro. Então, o engenheiro ele vem para solucionar o problema de todo mundo, das construções, dos aparelhos usados em hospitais, dos aparelhos eletrônicos, dos telefones celulares, na engenharia de telecomunicações, dos alimentos, nas engenharias de alimento. Então, assim, cada engenharia que você falar, você vai pensando, resolve isso. Pensa um pouquinho aí. Pensa na engenharia que você vai fazer. O que você vai solucionar de problemas? Você consegue pensar, não consegue? Mesmo que você ainda nem começou o curso, está começando agora, não vem na cabeça o que você imagina que vai fazer? É exatamente isso aí mesmo. O que você pensou, eu tenho certeza que está correto. Depois, então, da graduação, nós temos, então, um acompanhamento de egressos, que na nova diretriz curricular, nós vamos dar uma ênfase grande nisso. O que é as diretrizes curriculares nacionais? É um roteiro, uma resolução que vai falar o que o curso de engenharia tem que contemplar, que formação o curso de engenharia tem que permitir, que é uma resolução do Conselho Nacional de Educação para todas as universidades. E aí cada um faz o seu projeto pedagógico em cima daquela resolução. E depois da graduação, então, vem a educação continuada, que vai fazer uma especialização. Porque longe de você se formar engenheiro apenas com a graduação. Você tem que continuar estudando, você tem que fazer especializações, porque aí você vai se atualizar. Agora eu vou trazer uns números, evolução do número de concluintes em engenharia. Então, nós formamos um total de 114.379 engenheiros. As privadas formam 82 mil engenheiros, quase 83 mil. E as públicas, 31 mil. A gente é responsável por 20 e poucos % da formação em engenharia do Brasil, as universidades públicas. Nosso número é próximo ao que é formado nos Estados Unidos, mas ainda assim nós estamos precisando formar mais engenheiros, porque nos Estados Unidos eles formam a mesma quantidade, mas em compensação eles têm uma formação técnica bastante relevante e que muita coisa de engenharia, nas coisas mais tecnológicas, a própria área tecnológica, ela resolve nos Estados Unidos. O número de concluintes de engenharia, e de acordo com a habilitação, vamos ver como é que é no Brasil. O maior número de engenheiros forma engenharia civil, 43.521. Seguido da engenharia civil vem a engenharia de produção, depois a engenharia mecânica, a elétrica e a engenharia química. E aí vai dividindo todas aquelas engenharias que, essas outras engenharias, não sei se vocês sabem a história, as grandes áreas das engenharias é essa, civil, a produção virou, mas não era civil, elétrica, mecânica, química e normalmente de Minas, só que caiu de Minas, entrou de produção. Vamos pensar 5 áreas. As outras vieram dessas engenharias. Se eu pegar, por exemplo, a engenharia ambiental sanitária, ela veio da engenharia civil. Se eu pegar a engenharia de alimentos, ela veio da química. Tinha uma cadeia dentro da química, uma área grande que era a química dos alimentos. Então, a engenharia química trabalha muito com a química, engenharia de alimentos. E veio, então, da engenharia química. E a eletrônica, mecatrônica, vieram da engenharia elétrica e mecânica. De telecomunicações, também da engenharia elétrica. E assim elas cresceram as áreas tanto que dentro de um curso não estava dando conta de formar um especialista naquela área. Então, se criou uma engenharia para cuidar só das telecomunicações, só da engenharia de alimentos. Então, nós temos N engenharias que vieram das tradicionais.
A evasão na engenharia, o curso ele é estimado mais ou menos de 5 anos e meio a 6 anos e meio. Nós temos uma resolução do MEC de 2007, que ela traz qual que é a carga horária de cada curso de graduação e o tempo de duração. A engenharia ela é, no mínimo, 5 anos. Nós não podemos, o MEC não aprova montar o curso de engenharia de 4 anos, nem 4 anos e meio. É, no mínimo, 5 anos e meio, 6, daí para cima. E a carga horária mínima também, ela traz a resolução, que é 3.600 horas. Então, esse é o mínimo. Tem curso que é 4.000, 3.800, 4.200. Então, assim, se você pegar no Brasil os currículos de engenharia, vocês vão ver cargas horárias diversas, porém, nunca menor que 3.600 horas. Então, a evasão, como ela se dá? Nas privadas, a evasão é de 55,88% nas engenharias. Nas públicas, 46,29%. E o total, que é muito triste, da evasão na engenharia é de 54,84%. Ou seja, o aluno desiste de fazer engenharia e o percentual é de 54%. Percentual muito alto. Nós tínhamos que ter uma evasão de 20% no máximo. Então, por isso que eu estou fazendo o apelo. Não desista. Nós vamos aumentar aquele número. Nós não precisamos diminuir, não aumentar. Então, como é que acontece essa formação em engenharia? Por que há tanta desistência? Olha como que é interessante. Para 1.000 candidatos a curso de engenharia, que passa pela seleção para fazer engenharia, ingressam 175. Então, para cada 1.000 estudantes do ensino médio, 175.000 estudantes que querem fazer engenharia. 175, eles ingressam nas universidades. Está vendo como é pouco? Imagine pensar, então, esse pouco nas federais. Aí diminui muito menos, né? É só praticamente 20% que estão nas públicas. Aí, quando tem a formação desses 175, quantos vocês acham que vão formar desses 175 de engenharia? Alguém dá um chute? Chuta, gente, um número? 100? 80? Mais algum palpite? 75? Então, vamos lá. 95 concluem. Muito pouco, né? A gente queria que todos os 175 concluíssem. Então, temos que mudar também essa realidade. Agora, o que é a formação do engenheiro hoje? Quais são as propostas práticas que se pretende formar um engenheiro para, de fato, atender o mundo do trabalho, o mercado do trabalho? Sabe qual é a diferença de mundo do trabalho e mercado de trabalho? O mundo do trabalho ele é amplo. Você pode ir para uma empresa, você pode abrir a sua empresa, você pode ir para uma startup, para N segmentos. O mercado de trabalho não. Aí você vai realmente para aquele mercado que está esperando um engenheiro pronto, colocar você ali na empresa. Né? Então, eu prefiro usar mais mundo do trabalho, que abre um leque maior de opções. Então, a formação profissional. Primeiro, é conciliar teoria e prática. O que é isso? Aproximar a universidade da escola. Não dá, numa formação em engenharia, a empresa ficar lá e a universidade aqui. E nenhum diálogo nesse caminho. Então, nós temos que aproximar, sim, universidade, escola, parceria, universidade, escola, a empresa montar laboratórios na universidade, a universidade colocar alunos dentro das empresas, para os laboratórios da empresa para aprendizagem. E isso é uma troca. Né? Então, isso é conciliar teoria e prática. Programas de estágio. Tem um programa sólido de estágio nos cursos de engenharia, porque é fundamental. Primeiro, que é obrigatório para as diretrizes curriculares de 160 horas no mínimo, você tem que fazer o estágio. E segundo, que o estágio você vai aplicar toda essa teoria que você está aprendendo. Favorecer o comportamento empreendedor, formular problemas, criar, solucionar, aplicar conhecimento, estimular o aluno para ele criar alguma coisa, para ele, não é criar, professor Pardal, uma coisa louca, não. É qualquer coisa, qualquer transformação também é uma criação. Solucionar problemas, que aplicar aquilo que você aprendeu para solucionar um problema. Incubadoras de empresas também é super importante, as universidades terem esse espaço. Projeto de extensão aplicado a demandas. Então, projeto de extensão que você possa trabalhar com a comunidade
além dos muros da universidade, com toda a sociedade. E a mobilidade tecnológica de alunos, professores e engenheiros. Essa troca, mobilidade tecnológica, é o aluno dessa universidade, não, ele vai fazer uma mobilidade, que a maioria das universidades elas permitem isso. Eu vou ficar 1 ano estudando na engenharia da USP. Você pode fazer isso, existe isso. Aí um aluno de lá vem para cá. O meu filho ele faz engenharia na Universidade Federal de Ouro Preto. Ele fez mobilidade na PUC Minas, de 1 ano. Então, você pode, isso é permitido pelo regimento da universidade. Qualquer universidade, você pode fazer uma mobilidade, até internacional. Então, depois vocês procuram saber no regimento como que funciona aqui. Cada universidade tem os seus critérios, né, para fazer mobilidade. Bem, então, que desafios profissionais a gente vai deparar para formar um engenheiro? Claro que não é tão simples, né? Se fosse tão simples, não tinha evasão, todo mundo estava bem empregado. Então, nós temos que preparar esse sujeito para ele saber lidar com todos esses desafios. O desafio da formação, o desafio da inserção no mundo do trabalho, porque você forma, depois tem esse período. Então, o que a gente tem que fazer para que ele consiga transitar esses 5 anos dentro da universidade e se preparar? Então, primeiro, qual o perfil de formação no atual contexto social? Que perfil de formação nós estamos esperando no mundo do trabalho para que esse aluno formado que vai chegar? Que tipo de profissional em engenharia se quer formar? O que a gente quer formar? Atender o quê? Como atender a sociedade considerando o mercado de trabalho e a área acadêmica? Né? E como articular Estado, escola, empresa? Então, eu vou tentar responder essas 4 questões. Pode me interromper se vocês quiserem perguntar, por favor. Bem, o primeiro desafio, qual o perfil de formação no atual contexto social? Então, comparando no passado e hoje. Como que era o passado, como era a formação do engenheiro, e como hoje, isso aí, ele evoluiu, o que se espera dessa formação. Primeiro, eram projetos centralizados. Hoje, nós trabalhamos com projetos distribuídos. Projetos centralizados, ele era centralizado naquele engenheiro, naquela empresa que fazia aquilo. Hoje, não. Uma equipe está trabalhando junto no mesmo projeto. Foco nas tarefas individuais. Então, cada engenheiro é responsável por aquela sua área, ficava lá no seu canto, fazendo um cálculo, orçamento nas obras, fazendo um projeto estrutural, um sistema, calculando sistema de potência. Então, cada um estava na sua caixinha. Hoje, não, o foco é no resultado global. Que resultado ele vai trazer? O que ele vai entregar com a sua atividade profissional? Foco na lucratividade. Hoje já não comporta no mercado, a empresa fala assim, eu quero só lucro. Não se sustenta. Não se sustenta porque a competitividade é muito grande. Tem uma empresa de engenharia civil, não é só ela, tem milhões de empresas. Então, ela está no mercado concorrendo com milhões. Se ela quiser só lucro e não investir de ter um período de crescimento a longo prazo, ela não se sustenta. Então, por isso que o foco é na sustentabilidade. Claro que ninguém vai ficar sem ganhar, mas o foco não é só naquilo ali, no lucro. Eu quero 100% do que eu investi. Profissional monotarefa, isso já não comporta. Que é praticamente o que eu falei, aquele indivíduo que só faz aquela tarefa. Não tem jeito disso mais. Hoje, então, é equipe colaborativa. Cada um que entende disso, daquilo, vai juntando, daqui a pouco ele passou para uma outra atividade, e está sempre apto à mudança, você está nessa área, depois você vai para outra área, e se adaptar, você tem que ser adaptável. Isso também é uma outra coisa que o mercado de trabalho exige. Concorrência local, nós não temos mais a concorrência local, hoje a concorrência é global. Por quê? Evoluiu-se a tecnologia da informação e da comunicação. Você está aqui conversando com o mundo inteiro. Você está no computador, você conversa com o mundo todo. Que era diferente da minha época. Não tinha computador, não tinha internet. Então, assim, a concorrência era global. Eu disputava com outro engenheiro que estava do meu lado. Hoje eu disputo com engenheiro do mundo inteiro. Porque você quer um profissional assim, você joga na internet e procura aquele profissional que pode estar em outro país. Concorda? Então, você tem essa concorrência, então, global. Foco no documento. Isso aí era o quê? Quando você não tinha nem informatização dos processos. Hoje o foco é na informação. A outra questão. Que tipo de profissional em engenharia se quer formar? Várias competências. Olha, enfrentar desafios. O engenheiro está constantemente enfrentando desafios.
Cada hora chega uma demanda na situação de trabalho e que ele tem que saber pegar aquela demanda e transformar numa solução, pensar uma solução e dar uma resposta. Competência técnica, competência gerencial. Não basta só o engenheiro ter uma competência técnica, uma formação sólida tecnicista, sem ter um perfil gerencial, porque ele vai, muitas vezes, coordenar uma equipe. E não, ele vai ser um gerente. Então, ele tem que entender de gestão. Por isso que a gente tem essa preocupação de formar, nos currículos de engenharia, competências para a gestão. Flexível. É aquilo que eu falei. Hoje ele está numa área X, amanhã a empresa manda ele para outra área. Ele vai falar, não quero, não. Você vai ficar desempregado? Então, você tem que ser flexível e adaptável às mudanças. Olha, flexível e adaptável. Responsável, isso é claro. Você vai fazer igual fizeram em Brumadinho? Olha a interrogação, cadê os engenheiros? Acho que não tem uma responsabilidade técnica ali? Criativo. Um engenheiro, a todo momento, tem que ser criativo. Criativo na busca das soluções. Crítico. Crítico não é você criticar, nossa, aquele meu colega fez aquilo ali, está errado. Não é isso. É a visão crítica daquela solução de um problema, pensando assim, uma crítica de você pode melhorar aquela solução, otimizar, fazer de uma outra maneira, de forma a você melhorar todo o processo dentro daquele contexto. Ético, isso aí nem se fala, né? Todos temos que ser éticos em qualquer situação. Idiomas. Isso é fundamental. Hoje não comporta mais um engenheiro que não fala inglês. Então, quem não fala, vocês podem correr atrás, tá? E não tem desculpa, porque a geração de vocês aprende com muita facilidade, vocês têm acesso a várias séries, vários filmes. Só de assistir série vocês aprendem inglês sozinho. Cursos online, 1000 para vocês fazerem de graça. Também não é desculpa falar que não tem dinheiro para pagar, tem muito de graça. Todo mundo tem internet. A universidade tem aqui para vocês fazerem curso de extensão de línguas na universidade. Então, minha sugestão, faça um curso. Aproveite esses 5 anos do curso e faz o inglês junto. Coloca mais uma disciplina no currículo, todo semestre. Faz esse trabalho, mesmo não gostando, porque é fundamental. Na hora que você vai concorrer a uma vaga, se você fala inglês, você passa na frente de muita gente. Capaz de... Então, o profissional que você quer formar, ele tem que ser capaz de quê? Solucionar problemas, que foi o que eu falei, trabalhar em equipe, tomar decisões, se comunicar, isso é muito importante, a pessoa que está te ouvindo, ela entender o que você está ouvindo. Você já viu que às vezes as pessoas falam com a gente não entende? Fala, e você fica assim. Um cara de paisagem, né, como o pessoal usa, porque ela não sabe se comunicar, ela não sabe se fazer entendível. Então, a gente tem que ter essa habilidade, se fazer entendível numa área tecnológica. Porque se você falar só através de fórmulas, quem vai entender? Só você e seu par, que está do lado, que estudou com você. A sociedade vai entender se você chegar falando só de fórmulas, de toda essa parte bem técnica da engenharia? Não. Você tem que explicar de uma forma que qualquer leigo saiba entender o que você está falando. É claro que não vai aprender, mas vai entender, você está fazendo isso. Então, ter um diálogo com qualquer um, né? Não só com seus pares engenheiros. Pensar no meio ambiente e na sustentabilidade. Isso é o que mais se fala, né? O que mais vocês ouvem na mídia é a questão do meio ambiente, que é de nossa responsabilidade, e principalmente do engenheiro, porque quando a gente vai atender as demandas da sociedade, que é o papel do engenheiro, solucionar problemas para atender a demanda da sociedade. Só que você tem que pensar as demandas para a sociedade de qualquer classe social. Eu fiz um projeto maravilhoso. Nossa, mas ficou não sei quantos milhões. Quem vai comprar? Ninguém. Entendeu? Então, o que adianta você projetar uma coisa super bacana e que não tem um preço acessível para toda a população? Então, isso é um desafio para a gente. A gente dar soluções que sejam viáveis e de baixo custo. De baixo custo, isso é o mais importante. Porque aí sim a gente consegue atender a toda a sociedade. Então, vamos falar um pouquinho mais de competências, porque as diretrizes curriculares, ela agora vai trabalhar nos currículos por competência. Então, o que é isso? Então, nós temos 2 formas de trabalhar. Conteúdo, que as diretrizes curriculares, a de 2012, a 11/2002, trazia por conteúdos. A nova, que vai ser aprovada agora, que a gente já está indo nas universidades, já
apresentando o que ela vai conter, ela vai trabalhar com competências. O que é isso, então? Conteúdo puro, saber descontextualizado. Então, cada um na sua caixinha, naquele conteúdo. Como que eu acho agora, comparando, fica melhor para vocês entenderem. Competência. Saber o que fazer com o que está aprendendo. Como é que você sabe o que fazer com o que está aprendendo? Fazendo. Então, nós vamos estimular você a trabalhar com competência através de projetos, que aí reúne transdisciplinar várias áreas do conhecimento, trabalhando para se chegar a um resultado naquele projeto. Então, aí sim, você vai saber o que fazer com o que está aprendendo. Isso é muito sério, sabe por quê? Muitas vezes você chega na empresa, você tem que, aí te passa as tarefas, você, eu aprendi tudo isso, mas você não sabe mobilizar o conhecimento que você adquiriu para empregar na prática. Por quê? Porque você não aprendeu como mobilizar competência. Uma das competências, tem um autor francês que se chama Zarifian, que o livro dele chama Objetivo Competências, que ele fala que uma delas é mobilizar conhecimento. Então, é você pegar lá no seu cérebro, como fosse um computador, mobilizar aquele conhecimento e saber trazer uma resposta para o que você é demandado. Esse livro é super interessante, viu? Para os alunos de engenharia. Trabalhar na introdução à engenharia. Bem, então, as 10 competências-chave, que é do Fórum Econômico Mundial. Que 10 competências-chave que a formação atual exige de, por exemplo, o engenheiro? Até 2015. Então, quais eram até 2015? Resolução de problemas complexos. Então, você tem essa competência para saber resolver um problema. Coordenar-se com outros. Gestão de pessoas. São coisas que eu já falei, né? Então, por isso eu estou passando o que eu já falei. Pensamento crítico, aquilo que eu falei. Você tem o pensamento crítico de estar sempre melhorando os processos. Negociação, que você vai fazer negociação também. Controle de qualidade. Orientação para o serviço. Tomada de decisão e discernimento. Saber ouvir. Né? Como dizem, né? Nós temos 2 ouvidos para ouvir, apenas uma boca para falar. Então, é melhor ouvir mais do que falar, né? Criatividade. Agora, vamos ver o que aconteceu agora para 2020. O que se espera? Até 2020. 1, continuou a mesma coisa, resolução de problemas complexos. 2, pensamento crítico. Olha, até 2015 ele estava na 4ª posição, ele veio para a 2ª. Olha como é que vai mudando com o tempo, o que vai sendo exigido da formação. E da engenharia, principalmente, porque a gente trabalha com a tecnológica. Então, as mudanças são muitas e muito rápidas. A velocidade é muito rápida de mudança. Então, por isso que isso vai mudando. 3, criatividade. Como ela estava em 2015? 10ª posição, ela foi para a 3ª. Então, assim, hoje, até 2015, que a criatividade era considerada lá em 10ª, não era tão pontuado, hoje está lá em cima. Gestão de pessoas, caiu, foi para a 4ª posição. Coordenar-se com outros. Estava na 2ª, caiu para a 5ª. Inteligência emocional, ela nem tinha. Hoje é fundamental você saber lidar com os problemas. E ter inteligência emocional. Ou seja, ai meu Deus do céu, eu não sei isso, ficar apavorado. Não, você tem que ter uma postura emocional, saber se controlar numa situação de tensão. Então, isso se exige muito hoje das pessoas, trabalhar o emocional delas. Porque, ai, não estou estressado, não sei o quê. Quer dizer, você passa para a sua... Você imagina um gerente que fica toda hora falando que está estressado, reclamando, você passa para a sua equipe. Então, em vez de você estar motivando, trabalhando junto com eles, você está simplesmente deixando eles mais estressados ainda. Então, por isso que é exigido do engenheiro essa inteligência emocional. E tem vários livros fantásticos para vocês lerem sobre inteligência emocional, que acho que é interessante a engenharia trabalhar com isso, porque com a pressão da sociedade, as pessoas estão um pouco emocionalmente mais desestruturadas. Então, nós temos que preocupar na formação do engenheiro com isso. Tá? E está sendo exigida essa competência. 7, tomada de decisões de discernimento. Subiu para a 7ª, estava em 8ª. Orientação para o serviço. Só trocou a 7 com a 8. Negociação, que estava em 5º, foi para a 9ª. Quer dizer, hoje não é mais tão importante a negociação, como até 2015. E 10, flexibilidade cognitiva. Você poder mudar o seu pensamento, ser flexível com mudança. Ah, se eu sou radical, quero só assim. Isso já não cabe. Você tem que ser flexível no seu pensamento. Hoje você está pensando assim dentro da empresa, mas amanhã mudou.
Mudou, o mundo mudou, você também tem que mudar, você acompanhar as mudanças. Gente, mas isso é natural, tá? Não fiquem pensando na cabecinha de vocês, nossa, tudo isso? Não, isso aí é natural. Eu só estou chamando atenção, pontuando. Isso ao longo de toda a formação, que vocês vão amadurecendo, isso é natural acontecer. Vocês vão ver que vocês vão pegar todas essas competências. Porque isso é a universidade responsável de fazer isso com vocês. Nós damos isso aqui não é para vocês, não. Isso aqui é para os professores. Eles que têm que fazer com que vocês tenham essas competências naturalmente. Tá? Então, assim, não precisa preocupar. Esqueçam, por enquanto. Vocês vão ver que daqui a pouco vai ser, não, olha, eu estou tendo uma disciplina que está mexendo com gestão, eu lembro lá que aquela professora falou e tal, é realmente importante. Então, isso vai acontecer na formação, tá? Porque isso está nas diretrizes curriculares. O que é isso? A diretriz curricular fosse a Bíblia para as escolas de engenharia montar os cursos, elas têm que seguir. Porque senão o MEC não aprova os cursos. E os conceitos caem. Se não seguir as diretrizes curriculares, é prejudicial para o curso. Então, eles vão ter que fazer um currículo que consiga formar vocês com essas competências. Então, não precisa preocupar, tá ok? Quem vai preocupar são os gestores do curso. A outra questão, como atender a sociedade considerando o mercado de trabalho e a área acadêmica? Porque o que eu quero dizer com isso? A universidade, as escolas, ela não pode ficar preocupada. Não, nós temos que formar para o mercado. Não podemos fazer isso. Porque a formação tem que ser sólida. E o mercado, ele muda cada ano. Então, como é que você vai falar, não, agora mudou a tecnologia, vamos já pegar essa? Não é assim. Tem coisas que a gente forma o indivíduo para dar condições de uma base, para qualquer mudança, ele conseguir se adaptar. Então, há esse conflito, porque muitas vezes vocês vão ouvir falando que a empresa fala assim, mas a universidade não está formando o que a gente quer. Está sim, está formando. Nós estamos dando uma bagagem tecnicista, humanística e generalista, que ele consegue se adaptar com qualquer mudança no cenário. Agora, não dá para uma empresa vir falar que no currículo você tem que ter isso, porque eu preciso na minha empresa. Claro que não, ela não pode mandar dentro da universidade, porque quem vai formar vocês somos nós. E vamos formar através das competências gerais. Não é para atender certas demandas pontuais, que depois já vem outras. Senão, imagina o currículo de engenharia, o que seria? Todo ano ia mudar. Né? Então, para a gente considerar o mercado de trabalho, primeiro, priorizar a educação. Isso é fundamental. Tá? A gente só atende a essas duas, tanto o mercado de trabalho quanto a área acadêmica, se a gente priorizar a educação. Valorizar a engenharia. Eu falo que a engenharia, como eu falei no início, já falei, vocês já ouviram isso, é uma área que te permite você estar em qualquer outras áreas, atuando. Então, tem que valorizar a formação do engenheiro. Em termos do quanto ele vai ganhar, cumprir realmente que após a formatura você ganhe, no mínimo, começando com 8,5 salários mínimos, que é o salário de engenheiro. Então, a gente tem que cobrar isso, que muitas empresas não pagam, elas contratam engenheiro como analista para não pagar o salário mínimo de engenheiro, que é obrigatório por lei. Então, a gente tem que se posicionar e cobrar isso, que seja cumprida a lei. Fiscalizar os cursos também não pode sair fazendo o que quer. Concorda? Para isso que tem a resolução do MEC, que é essas diretrizes, que vai dar as diretrizes para o currículo do curso, o projeto pedagógico e o currículo do curso. Formação atual, claro que a gente vai, enquanto a gente está atendendo aquelas competências, a gente está preocupado com uma formação atual. Incentivo na educação básica, aquilo que eu falei, você incentiva a fazer as áreas de engenharia lá na educação básica, lá no ensino fundamental. E melhor economia. Se você comparar, quando a engenharia está bem no mercado de trabalho, quando a economia está bem. Se a economia para, as obras param, então já começa a baixar a demanda por engenheiros. Então, a gente tem que sempre torcer para a economia estar bem. Que exatamente, eles caminham em paralelo, engenharia e economia no país. E em qualquer lugar do mundo. Então, o que acontece? Estado, empresa, escola. Estado que eu falo de forma geral, o Brasil todo. Tá? Então, como ele tem que se comportar? Em qualquer lado que eu pegar, que é um daqueles ciclos, vamos supor que eu comece pela educação. A educação formar bem. Para atender, aí formar bem, vai atender bem o mercado de trabalho, não é que a gente está sendo escravo deles, não é isso que eu quero dizer.
vai atender bem as demandas do mercado, do mundo do trabalho, vai atender as demandas da sociedade, com responsabilidade social, com sustentabilidade, e, em cima disso aí, vem novas políticas públicas de formação para o engenheiro. O que é uma política pública? Essa resolução é uma política pública. Por quê? Ela é colocada a nível nacional, todos têm que cumprir. Então, é uma política pública em termos de governo como um todo, não é um projeto de governo, existe diferença, projeto de governo e política pública. Projeto de governo é aquele seguinte, eu entrei na gestão, um presidente da República, agora eu quero fazer isso, é um projeto dele. Acabou, muda, veio outro presidente, muda. A política pública não, ela vem, ela é criada, implementada por leis, e aí não se muda, né? Toda hora troca de governo muda, não. Tem que ter um estudo, tem que ter, é muito mais complexo. Por isso que é melhor criar as políticas públicas, que é de longa duração, do que política de governo. Cada um vem com a sua, imprimir o seu pensamento. E para isso funcionar, o que é o mais importante? A economia estar muito bem. A economia estando muito bem, isso tudo aí funciona muito bem. Tem muito emprego, tem fazendo um monte de coisa para a sociedade, a educação está excelente, novas políticas públicas, e por aí vai. E a outra questão, e a formação do engenheiro nesse contexto. Então, onde ela está nesse contexto todo aí que eu falei? O engenheiro tem que saber projetar, planejar, calcular, executar e acompanhar. É muita coisa, não é? Mas isso vocês vão adquirir nesses 5 anos, sem perceber. Quando você formar, você vai saber que você sabe projetar, você sabe planejar, você sabe calcular, você sabe executar e sabe acompanhar os projetos. Conceber grandes projetos em qualquer área, considerando sempre a sustentabilidade e as demandas da sociedade. Porque o que o engenheiro faz? Onde que ele atende? Não são as demandas da sociedade? Então, a gente tem sempre que considerar que toda a nossa atividade ela vai ter uma finalidade na sociedade. Vou falar um pouco agora das diretrizes curriculares nacionais, os itens que compõem. Então, o que a diretriz ela vem assim? Ela vai falar a resolução. Que perfil de egresso espera-se que os cursos de engenharia formem? Que competências e campos de atuação desse engenheiro? Então, tem que trazer bem definido o projeto pedagógico do curso. A estrutura do projeto pedagógico. O que tem que conter o projeto pedagógico de um curso de engenharia? Atividades do curso. Que atividades serão desenvolvidas dentro do curso? Então, a diretriz vai dar umas diretrizes para isso, por isso chama diretrizes, são apenas diretrizes. Quem vai realmente falar o que vai fazer é a universidade. A gente dá as diretrizes. É como se fosse um checklist. Né? Acolhimento, acolher, isso é um acolhimento que a universidade está fazendo com vocês. Esse projeto é um acolhimento. Que está permitindo fazer um nivelamento, uma facilitação do entendimento das disciplinas de cálculo, que é um gargalo, todo mundo sabe que é, e o gargalo existe porque na educação básica a matemática não é bem formada. Então, o aluno ele chega com uma deficiência de matemática. Não é culpa de vocês, não. É culpa da educação básica que não está com os currículos para atender os cursos de engenharia na área de matemática. Certo, professor de matemática? Então, o erro está lá. Vocês não são culpados, não. O que tem que mudar é o currículo de lá. Duração e carga horária, conteúdos, atividades complementares. Isso é fundamental. Você sabe o que é atividades complementares? Tudo que você participar, o que não está no seu currículo, vamos dizer assim, eu não gosto de falar esse tema, não é uma disciplina do curso, que a gente não usa mais o nome de disciplina, a gente usa os conteúdos, as competências. Mas para entender melhor, né? Assim, tudo que você faz além é uma atividade complementar. Por exemplo, você participa de um curso de extensão, você participa de uma palestra. Aqui seria uma atividade complementar o que a gente está fazendo aqui. O curso poderia dar um diplominha para vocês, fulano de tal participou da aula inaugural, título tal, no dia tal. Isso é uma atividade complementar que vale X pontos para você formar. Porque a diretriz curricular, ela traz o seguinte, tem que ter horas de atividades complementares. Então, cada curso de engenharia faz a sua. Atividades complementares, 200 horas. Então, lá fala palestras, oficinas, cursos, participar em eventos científicos, qualquer coisa que eles colocarem. Cada projeto pedagógico traz o seu, e isso vale em carga horária, que você apresenta e você, então, conclui o curso, normalmente no final do curso,
para complementar essa carga horária das 3.600 ou 3.800, quanto que for a do seu curso. Estágio, que é obrigatório na engenharia, né, das diretrizes curriculares, traz no mínimo 160 horas para você formar. Projeto final de curso, que também é uma exigência. Nas diretrizes atuais, que ela é de individual, nas diretrizes que vai ser aprovada, que é essa que eu estou falando, algumas coisas, pode ser em grupo, mas cada um tem que ter a sua atividade e defender o projeto. Avaliação de estudantes. Como é que a gente vai fazer a avaliação? Que não é só prova. A avaliação pode ser feita de N maneiras. N. Depende da criatividade do professor. Então, as diretrizes curriculares ela vai dar sugestões do processo de avaliação do aluno. O perfil e capacitação dos professores, implantação e acompanhamento das diretrizes curriculares nacionais e adequar a avaliação do curso para os sinais. As que estão em preto, elas estão nas diretrizes curriculares atuais. As que estão em vermelho, elas vão estar sendo a mais nas novas diretrizes curriculares, que não tinha, são itens novos. Então, fazendo uma comparação da resolução atual e daqui a nova proposta, que vai ser, já foi aprovada, só falta publicar, o que tem de diferente? Na resolução 11 de 2002, a gente não tem o número da nova ainda, só quando publica, e nem o ano, se vai ser esse ano, mas a gente não sabe o número. Então, na resolução 11 de 2002, conteúdos com aulas tradicionais, e na nova são as competências, metodologias ativas, através de aprendizagem por projeto. A gente vai incentivar isso muito através das diretrizes curriculares. E campos de atuação do currículo, inovador, empreendedor e o foco também no professor. A sala de aula, então, lá na diretriz é uma sala de aula comum. Como é que ficou agora? Ambientes de aprendizagem. Então, atividade escola, campo, empresa. Então, fazer sempre essa parceria, essa mobilidade entre esses três tripé, entre esse tripé. E o acolhimento, que é o nivelamento, que é isso que vocês estão fazendo, o acompanhamento psicopedagógico e sócio-inclusivo. O projeto pedagógico do curso, a diretriz atual fala assim, é obrigatório o projeto pedagógico do curso, ponto. Nas novas, fala o seguinte, projeto pedagógico do curso é obrigatório e traz os tópicos que tem que conter. Por quê? O que estava acontecendo? Muitas instituições não conseguiam construir o projeto pedagógico, porque não sabia o que ia colocar lá dentro. Aí, quando vinha a avaliação do curso, o MEC cobrava, os avaliadores cobravam, você não colocou isso, está faltando isso. Ah, mas precisava? Então a gente colocou os tópicos para ajudar as escolas de engenharia a fazer o projeto pedagógico dos cursos. Avaliações do aluno vai ser uma avaliação processual e não só baseada em prova, é o processo durante toda a sua formação. Docente, definir o perfil, a capacitação, quais os docentes que devem atuar nos cursos de engenharia, adequar a avaliação aos sinais e ser mais flexível, um currículo mais flexível. Então, resumo. Acolhimento dos ingressantes, que é um foco que a gente vai ter nas diretrizes curriculares. Acompanhamento dos egressos também, depois que vocês formarem, onde vocês estão no mercado de trabalho? Está sendo estimulado nessa resolução nova que a universidade tem faça esse acompanhamento do egresso, para onde ele foi, depois que ele formou. A instituições, ela vai oferecer a infraestrutura para o curso e a capacitação docente para que eles possam dar conta de formar os engenheiros. E aí sim tem o curso, um projeto de curso que atenda às diretrizes curriculares, às novas diretrizes curriculares. Isso aí eu trouxe para a gente ver o tanto que é bonito a engenharia, né? O tanto de coisa bacana que a engenharia faz. Então, olha só, essa ponte no Japão, olha que coisa perfeita. Imagina esse cálculo para fazer essa ponte. Quem vai fazer engenharia civil aí, olha que obra. Viaduto de Milão, na França, olha que coisa magnífica. Dubai, olha as construções dos prédios de Dubai. E a nossa ponte Rio-Niterói, que também é uma super obra de engenharia. Agora, dá para continuar assim? Dá para você formar um engenheiro com tudo aquilo que eu estou falando, com tudo que as diretrizes curriculares nacionais, a gente permitir que no país ainda tenha isso? Então, isso é para vocês pensarem. Tá?
Eu tenho certeza que quem vai fazer engenharia civil não quer isso, quer? Quer fazer aquelas obras bonitas. Então, fica com isso na cabeça, tá? A engenharia ela evolui bastante. Como eu falei, está sempre mudando. Muita coisa aqui, vocês nem sabem que esse carro, acho que muita gente nem viu esses modelos. A idade de vocês nem tinha isso, já tinha passado há muito tempo. Aquele telefone tijolão lá em cima, vocês já viram? Alguém já pegou na mão desse? Poucos. O meu primeiro foi aquele ali. Entendeu? Então, assim, ó a diferença. Esse telefone, primeiro telefone na minha casa, acho que eu tinha o quê? 8 anos, foi esse ali vermelho. Esse telefone ali, igualzinho. Agora, vamos ver o que tem agora. Esses você já conhece. Notebook, novos aparelhos de celular, modelos de aviões, e aí por aí vai. Então, eu quero mostrar como que a engenharia evolui. Daqui a pouco, daqui 10 anos, se eu der essa palestra de novo, provavelmente eu vou colocar outras coisas que já foram modernizadas. Né? E que graças a quem essa modernização? A engenharia. Então, nós somos responsáveis por toda essa criação ali. Então, isso é criar, é modernizar, criar soluções, e assim vai. Então, a modernização da educação e engenharia no Brasil, o que ela tem que pensar? Primeiro, o sistema educacional deve acabar com o conceito de formação terminal. Não existe você formar daqui 5 anos e falar, oba, sou engenheiro, acabou. Não existe, você viu ali, pelo que eu mostrei das fotos, se você não está acompanhando a evolução, você vai ficar defasado do mercado. Por isso que você tem que fazer especializações e estar sempre se capacitando. Por isso que a formação ela é continuada depois do término do curso. Em áreas tecnológicas não há mais formação terminal. Concordam comigo que não há? Porque a tecnologia ela muda. E numa velocidade enorme. A chamada formatura deve ser a desvinculação do cidadão da escola e o início de seu voo solitário na aquisição contínua de conhecimentos. Então, você estava na escola, colegas, professores te ajudavam. Depois, não, você vai estar sozinho. Mas aí, o que você tem que fazer? Buscar mais conhecimentos, mais especializações, formação continuada ao longo da sua vida profissional. É isso que eu desejo para vocês. Bem, eu faço parte da ABENGE, que é a Associação Brasileira de Educação e Engenharia. Sou editora da revista da ABENGE, e fomos nós que começamos o movimento das novas diretrizes curriculares, porque nós somos responsáveis por propor, né? E por ser a Associação de Educação e Engenharia, eu faço parte da comissão que propôs a nova diretrizes curriculares para o Conselho Nacional de Educação. Isso foi, assim, anos, não é uma coisa de 1 ano, 2, quase 5 anos que a gente tem trabalhado nisso. Foi aprovada, falta só a publicação, foi aprovada no final do ano. E nós temos um evento que chama COBENG, Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia, já está na, acho que edição 47. Não, são 47 anos que a gente faz esse congresso anualmente. E o ano passado, nós resolvemos fazer um movimento para prestigiar mais mulheres na engenharia. Porque o número de mulheres que fazem engenharia é em torno de 22% a 25% somente. Então, como a gente vai fazer para estimular isso? Então, nós temos que fazer ações. Uma das ações é prestigiar as mulheres engenheiras que estiveram à frente de alguma, por exemplo, uma diretoria de escola de engenharia, uma diretoria de um órgão de fomento, como eu estou lá na diretoria do CNPq. Então, assim, nós procuramos, ao longo dos anos passados, mulheres de destaques. Quantas vocês acham que nós achamos? Chuta o número. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Quantas? Alguém quer arriscar? As meninas aí, quantas vocês acham? Pode chutar o número. 10, 15, 12, 8, 9. Quantas? 15? 30? 30. Alguém, mas do lado de cá. Aqui deu 30 vocês aqui. Fala um número. Quanto? 7? 60? 30, 60. Conta aí, quantas? É um absurdo, não é? Estão vendo minha fotinha no meio? Me acharam ali? Embaixo de óculos ali? Eu sou a primeira mulher, depois de 67 anos de criação do CNPq, numa diretoria do CNPq. São 4 diretores. Só tenho de mulher, 25%.
3 homens. Então, não passa desse número, gente. Temos que mudar isso. Não é admissível mais. O que a gente tem diferente de não fazer engenharia? Por que o homem faz e a mulher não? Vamos parar, vamos construir isso que a mulher não dá conta. O que é isso? As cabeças são iguais. O cérebro é igual. Só tem um problema. Você ouve lá na infância, engenharia é para homem. Matemática é para homem. Vamos parar com isso. Vamos fazer o diferente, vamos mudar isso na sociedade. Nós, engenheiros, vocês mesmos estão chegando, vamos mudar isso. Fala para sua priminha, para sua irmãzinha. É bacana demais a engenharia. E não falar que é coisa de homem. Os meninos também, incentiva as irmãs, incentiva as primas, as colegas. Isso a gente consegue mudar. São atitudes para mudar esse número. Porque é uma vergonha isso, o que nós achamos, diretora de escola de engenharia, depois vocês podem entrar na página e ver a história de cada uma. É decepcionante. A hora que vocês falam 30, até vocês assustaram, né? 60, não foi assustador? Então, conto com vocês para mudar isso. Só a gente fazendo essa tarefa, não é só as meninas não, os meninos também, que vai mudar. A gente quer trabalhar junto, a gente não quer ser melhor que ninguém. Não queremos, vamos passar os homens. Não, a gente quer paridade. O que é paridade? Igualdade. Por que os cursos de engenharia não podem ter 50% homem e 50% mulher? Não seria bacana demais? Todo mundo junto? Então, vamos mudar isso aí, né, gente? Alguns dados da realidade da formação de mulheres na engenharia. Eu gosto de fazer isso, porque como são poucas, se eu não aproveitar o momento que eu tenho para falar sobre isso, nos espaços desse, eu não vou ter a minha voz sendo ouvida e sendo propagada, né? Então, é uma forma que a gente fala, vocês ouvem e repensam e ajuda a gente a ter esse movimento de incentivar. Então, nas engenharias como elétrica ou mecânica e suas derivadas, a inserção feminina ainda é muito pequena. Por outro lado, nas engenharias químicas de produção, há uma maior concentração feminina, embora essa última ainda apresente um número menor de mulheres do que de homens na engenharia de produção. O aumento das modalidades de engenharia criou possibilidades, favorecendo o ingresso do público feminino nos novos campos de atuação. Por exemplo, engenharia de alimentos, engenharia ambiental, trouxe mais mulheres para as áreas de engenharia. Nós temos duas coisas que separam a participação das mulheres, que a gente fala segregação horizontal, no nível horizontal, e a segregação vertical. O que seria essa segregação horizontal? Os dados de graduados por sexo demonstram que as mulheres predominam em cursos de ciências humanas e sociais aplicadas. Em ciências biológicas e da saúde existe igualdade com os homens, porém, nas engenharias, a supremacia é masculina. Então, quando você está na horizontal, homens e mulheres, a supremacia é de homens. E a segregação vertical é de postos de atuação de trabalho. Os homens ocupam muito mais os postos do que as mulheres. Haja visto que eu mostrei aquela foto anterior. Então, a ascensão em postos de comando das organizações é um dos maiores obstáculos encontrados pelas engenheiras para ascender suas carreiras. Raramente você vai ver numa empresa grande uma mulher sendo diretora da empresa, gerente. Raramente. A maioria é homem. Por quê? Ele já parte do pressuposto que elas não têm tempo para dedicação integral à carreira. Por que não tem tempo? Porque tem casa para cuidar, tem filho. Então, não vai ter tempo de ficar até tarde na empresa. Então, desconstrói a mulher, não pergunta para ela se ela vai ter tempo, não. Já acho que não vai ter e não dá oportunidade. Agora eu vou entrar, como eu sou diretora de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do CNPq, eu vou falar um pouco do CNPq e as oportunidades que vocês podem ter, enquanto alunos de engenharia, no fomento à pesquisa do CNPq. O CNPq trabalha com pesquisador, com CPF do pesquisador, que é diferente da CAPES. Eu vou falar CNPq e CAPES, porque vocês vão ouvir ao longo do curso esses nomes, que é onde fomenta as pesquisas, onde dá bolsa. Vamos resumir isso aí. Bolsa de pesquisa, bolsa de iniciação científica, várias modalidades de bolsa. A CAPES, ela dá para programa institucional. Então, vem uma cota de bolsa para o curso. O CNPq, ele já trabalha com cota individual. O pesquisador que pede, então, aquele pesquisador, seu CPF, recebe a bolsa. Ele apresenta um projeto, passa por uma seleção, e aí sim ele pode ser contemplado com a bolsa. Então, é um pouquinho da história do CNPq. Há mais de 60 anos, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, promove e apoia a geração e transferência de conhecimento. Em 1951, uma lei conhecida como a Lei Áurea da Pesquisa no Brasil criou o CNPq.
Nascia ali uma instituição que se tornaria referência para a promoção e o estímulo ao desenvolvimento da investigação científica e tecnológica no país e no exterior. Uma espécie de Estado-Maior da ciência, da técnica e da indústria. Conhecimento que gera desenvolvimento e inovação. Ultrapassa fronteiras e promove valores para a melhoria de riqueza e a formação de recursos humanos em áreas estratégicas para o país. Em parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, o CNPq é líder na concessão de bolsas para a formação e a capacitação de recursos humanos para pesquisa nas diversas áreas do conhecimento. Fomenta projetos com financiamento parcial ou integral. Estimula o avanço do conhecimento e o desenvolvimento sustentável por meio de programas específicos. Na iniciação científica, o CNPq desperta nos jovens seus talentos para a pesquisa com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, uma oportunidade de aperfeiçoamento e ingresso na carreira acadêmica. No ensino médio e superior, em nível de graduação, pós-graduação e doutorado, as bolsas concedidas pelo CNPq, individualmente ou por cotas, são um estímulo na formação de recursos humanos altamente qualificados, ampliando o interesse pela ciência e o aumento crescente do número de cientistas. É o conhecimento conquistando mais e mais espaço no dia a dia de milhares de estudantes, professores e pesquisadores, que têm o esforço e a dedicação reconhecidos pelo CNPq nos mais diversos setores. O CNPq é uma instituição que a cada dia cumpre o seu papel estratégico e prioritário de incentivo à pesquisa científica e tecnológica, comprometido com a inovação e a busca de soluções para as reais necessidades da sociedade. É o valor do saber investido em homens e mulheres altamente capacitados para que o Brasil seja cada vez mais reconhecido como país produtor do conhecimento e gerador de novas tecnologias aplicáveis no dia a dia. O CNPq ele fica em Brasília, tá? Então eu trabalho naquele prédio localizado em Brasília. Só rapidinho, que o tempo está terminando. Essas aí são as bolsas, distribuição de bolsas no CNPq. A maioria de iniciação científica, tem as bolsas de mestrado, doutorado, outras modalidades de bolsa. Isso aí é o número de bolsas de iniciação científica, que são várias modalidades de iniciação científica, num total de 41.680 bolsas. A maior delas, então, iniciação científica, e tem as outras modalidades, que agora o meu tempo não vai dar para explicar cada uma, mas é importante entender que tem um apoio muito grande de iniciação científica. E como é que você consegue essa bolsa de iniciação científica? A universidade ela recebe uma cota, então você tem que procurar, estar sempre atento, porque tem uma chamada, feita uma chamada, para os alunos participarem como bolsista de iniciação científica num projeto de algum professor, e aí você recebe a bolsa. Se você for selecionado, você recebe a bolsa. Tem os que recebem, tem os bolsistas também, voluntários, iniciação científica, com a bolsa e sem bolsa. Por que eu falo que pode fazer o voluntário também, que tem chamado para voluntário? Porque para o currículo é fundamental, se vocês puderem participar de uma iniciação científica. Dá um diferencial muito grande no mercado de trabalho. Então, o que o PIBIC, quem participa, qual o diferencial que tem? Qual que é o benefício? Entrar mais fácil numa pós-graduação, por exemplo, para fazer um mestrado ou doutorado. Vou resumir, tá? Diminui a idade de ingressar na pós, porque normalmente ele termina a graduação, já vai para o mestrado. O tempo de permanência de fazer um mestrado e doutorado, que são 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, é menor, porque tem muita gente que faz doutorado com 5 anos, por exemplo, mas como ele já tem uma base da iniciação científica, como um pesquisador júnior, começando a iniciação à pesquisa, ele já vai se dar melhor no mestrado doutorado, porque ele já tem essa base. A maioria que faz iniciação científica normalmente vai para a carreira acadêmica, então quem já tem essa pretensão, que procure de fato participar de iniciação científica. Aí é isso, gente. Acho que eu estou em cima da hora, mas eu gostaria de contar uma historinha, que eu contei hoje de manhã, vou repetir de novo. Posso? Tem um tempinho? Olha a importância da iniciação científica. Meu filho ele faz engenharia de produção, está formando. Minha filha é formada em engenharia civil. Meu primeiro marido e meu segundo são engenheiro mecânico, eu sou engenheiro. Então, não sei porque todo mundo adora engenharia, né? Mas, o que aconteceu? Ele fez uma seleção na universidade dele para participar de uma mobilidade na Alemanha. Ele ficou 1 ano e 3 meses lá.
Quando ele chegou lá na universidade, Reutlingen, ele aplicou o currículo, que lá eles têm um tal de aplicar na internet, para fazer um estágio. Ele queria fazer um estágio. Porque não tinha bolsa, a universidade era gratuita, mas eu paguei a passagem e mandavam dinheiro para ele se manter, que é mais barato que manter o menino aqui. Por incrível que pareça, a alimentação é muito mais barata. Ele me saía mais barato lá do que no Brasil. Então, não é difícil vocês irem, tá? Não é caro. Se vocês olharem os programas, não é caro como a gente imagina. E aí ele aplicou na Bosch. Ele queria trabalhar, surgiu uma vaga na Bosch, ele aplicou. E aí eles fizeram várias seleções, é diferente do Brasil. Primeiro eles fizeram 3 seleções, tudo online. Primeiro o currículo, aí depois fizeram uma entrevista por Skype. Depois que ele participou das 3, eles marcaram na sede da Bosch, na Alemanha, que é um prédio gigantesco, tem 70 mil funcionários de todas as nacionalidades do mundo, enquanto de tudo, lá, indiano, brasileiro, colombiano, americano, tudo que você pensar, tem lá dentro. Então, tem todas as línguas lá também que se fala. Claro que a principal é o inglês, que é a língua universal. E aí ele foi lá na Bosch, e ficou tenso. Ai, mãe, o que eu vou falar? O que eles vão perguntar? Eu falei, meu filho, é perguntar o que você fez a sua graduação, o que você gosta, qual a sua responsabilidade. Não, vai perguntar algumas coisas, né? Mas não sei. Aí dei umas ideias lá que ele me chamou no Skype, a gente conversou. Chegou lá, não perguntaram nada. Eles tinham dois engenheiros na entrevista dele, uma mulher e um homem. Acho que ela era da Etiópia, essa engenheira que ele me falou. Era país assim, totalmente diferente. Um do Iraque. Então, não era alemão, nada disso. Mas extremamente competentes, eram gerentes lá na empresa. Aí ele chegou, sentou, se apresentou. Aí ele virou e falou bem assim. Tinha um quadro na sala. Ele pegou o pincel, o engenheiro falou o seguinte: a gente gostaria que você fosse ali naquele quadro e explicasse esse projeto que está no seu currículo, que era a confiabilidade de motores, que era a iniciação científica dele, que ele fez na universidade. Com 20 anos, ele estava lá, que ele tinha feito com 18, assim que ele entrou. Olha como é que é isso que eu estou contando, é para vocês verem o diferencial no currículo de iniciação científica que dá para vocês. Então, é isso aí que é o meu recado. Participem, aproveitem todos os momentos aqui dentro que vocês estão para ter uma formação de primeiro mundo, de qualidade, nas instituições públicas, que são os laboratórios de pesquisa do Brasil. Parabéns para vocês. Obrigada. Gente, a gente gostaria de agradecer à professora Adriana pela essa belíssima apresentação que ela fez. Espero que sirva de inspiração para todos vocês. O Projeto Newton agradece a presença de todos. Vocês tenham uma boa semana e uma boa trajetória, uma linda trajetória dentro da Universidade Federal do Pará. Que seja o início de uma bela trajetória. Parabéns para todos vocês também. Bem-vindos e obrigada. Boa semana.